Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo veremos como encontrar o extremo de uma função por meio do multiplicador de Lagrange, sendo que essa função está sujeita a uma restrição de 4x mais 8y igual a 200. O método dos multiplicadores de Lagrange irá permitir que possamos tratar esse problema de otimização com restrição de forma semelhante à otimização irrestrita. Para tal, devemos primeiramente representar a função do multiplicador de Lagrange, que será uma função de x, de y e de uma variável chamada de multiplicador de Lagrange, no caso representado aqui por lambda. A função então será igual a teremos, primeiramente, a função objetivo, que é x, y mais 2x. Esta, então, é a função objetivo. Mais a minha variável do multiplicador de Lagrange, que eu vou denotar aqui por lambda, vezes a minha restrição. Importante que nós temos, nesse caso, a restrição g de x e y igual a 4x mais 8y igual a 200. Na função do multiplicador de Lagrange, iremos escrever 200, que é a constante do lado direito, que não possui nenhuma variável acompanhando, menos a expressão do lado esquerdo, então menos 4x menos 8y. Lambda é o multiplicador. E tudo isso aqui é a restrição de forma C, que é a constante, menos g de x e y, nesse caso 4x mais 8y. Denotar é a minha função g. E o C é igual a 200. Representada a função do multiplicador de Lagrange, que é toda essa expressão, vamos utilizar a regra utilizada também para determinar os valores de x e y dentro de um problema de otimização irrestrita. Nessa situação de otimização irrestrita que nós vimos anteriormente, nós devemos pegar a função, que agora vamos trabalhar com a função do multiplicador de Lagrange, e derivar em relação a todas as variáveis. Então, em relação a x, em relação a y e em relação a lambda. Derivando em relação a x, teremos y mais 2. Derivando esse termo em relação a x, será menos 4 vezes lambda. Então, menos 4 lambda. Derivando em relação a y, teremos x. Derivando menos 8y em relação a y, teremos menos 8 vezes lambda. Então, menos 8 lambda. E derivando essa expressão em relação a lambda, lambda em relação a lambda será 1. Então, será 1 vezes toda essa expressão, que será igual a 200 menos 4x menos 8y. E assim como fizemos na otimização sem restrição, em que derivamos para todas as variáveis, aqui também devemos igualar a zero. Igualando a zero, nós vamos chamar essa de equação 1, 2 e 3. Nós vamos resolver para lambda na equação 1 e na equação 2. Ficaremos, então, pela equação 1, que lambda será igual a y mais 2, tudo isso dividido por 4. E dessa expressão, resolvendo para lambda, teremos x sobre 8.
Perceba então que temos lambda igual a y mais 2 sobre 4 e lambda igual a x sobre 8. Assim como temos duas expressões iguais a lambda, podemos aqui igualar y mais 2 sobre 4 igual a x sobre 8. Feito isso, vamos distribuir. Teremos 8y mais 16 igual a 4x. Você deve resolver para uma das variáveis, para x ou para y. Resolvendo para x, dividindo então tudo por 4, teremos então que x é igual a 2y mais 4. Vou chamar isso de equação 4. Feito isso, agora nós vamos substituir a equação 4 dentro da equação 3, substituindo o x. Teremos então 200 menos 4 vezes x. X é igual a 2y mais 4. Menos 8y, tudo isso igual a 0. Teremos então 200 menos 8y menos 16 menos 8y. Resolvendo para y, teremos menos 16y igual a menos 184. Multiplicando tudo por menos 1, teremos 16y igual a 184. Dividindo tudo por 16, teremos então que y é igual a 11,5. Obtemos o valor de y. Agora, equação 5, substituímos y aqui então, de forma que temos x igual a 2 vezes 11,5 mais 4, teremos que x é igual a 27. E podemos obter o valor da terceira variável, lambda, ou do multiplicador de Lagrange. Lambda é igual a x sobre 8. Como sabemos que x é igual a 27, temos então que lambda é 27 dividido por 8, ou que lambda é igual a 3,375. E para obtermos o valor extremo dessa função, vou reescrever a função u, que é igual a xy mais 2x. E a função do multiplicador L, que é xy. Para encontrar o valor ótimo, você pode substituir x nessa expressão e y. O valor extremo de u será x 27 vezes y 11,5 mais 2 vezes 27, que será igual a 364,5. E substituirmos nessa expressão o L, teremos então 27 vezes 11,5 mais 2 vezes 27 mais o lambda, que é 3,375 vezes 200 menos 4 vezes x, que é 27, menos 8 vezes 11,5. Esse valor de L será igual a 364,5. Serão iguais ao valor extremo. Perceba que não precisaríamos ter feito esse cálculo, uma vez que uma das equações que nós calculamos anteriormente foi que 200 menos 4x menos 8y é igual a zero. Ou seja, esse termo é igual a zero. Então, de forma que também, nesse caso, calcular o valor da função do multiplicador de Lagrange no ponto extremo é igual ao valor da função u no ponto extremo também. O método multiplicador de Lagrange permite encontrar o valor extremo para a função, seja para funções complexas ou funções não complexas. E quando calculamos a função do multiplicador de Lagrange,
encontramos o valor de uma outra variável, o lambda, o multiplicador de Lagrange. E é interessante que esse multiplicador de Lagrange também tem uma interpretação interessante, de forma que teremos que a variação no valor ótimo da função para uma dada variação em C será igual a lambda. O que é C? C era aquela restrição de renda, R$ 200. Então, a variação em C, uma variação no valor desta constante, 200, levará a uma variação no valor ótimo da utilidade. Se você tem maior renda, você pode consumir mais e você terá uma utilidade maior. E o multiplicador de Lagrange permite aproximar essa variação na utilidade, no valor da função objetivo, em relação ao ponto extremo. Perceba que eu tenho aqui o asterisco, então a variação sobre o valor no extremo. E também lambda no ponto crítico. Assim, o valor de lambda que nós encontramos, que é 3,375, pode ser interpretado como que o aumento em uma unidade na renda do consumidor, ou seja, se ela passar de 200 para 201, a utilidade desse consumidor deve aumentar em 3,375 unidades. Esse é um valor apenas de aproximação. Então, quanto maior for essa variação, por exemplo, se tivermos uma variação de 10 unidades em relação ao ponto ótimo, essa aproximação ficará pior. A título de ilustração, se tivermos o problema que resolvemos anteriormente, mas para a renda igual a 201, teremos, nesse caso, o valor de x no ponto crítico será dado por 27,125, o valor de y será dado por 11,5625 e o valor da utilidade no ponto extremo será igual a 367,88. Assim, a variação na utilidade é igual a 367,88 menos a utilidade obtida quando tínhamos uma renda de R$ 200, que era 364,5, que é igual a 3,338, que é aproximadamente o valor de lambda, que é 3,375. Isso para variação na renda em C, nesse caso, de 1 unidade. Vamos imaginar se eu tenho uma variação na renda agora de 10 unidades. Teremos então um problema, como anteriormente, só que agora o C, o limite de consumo, será dado por 210 e não mais 200. O valor crítico de x será dado, nesse caso, por 28,25. De y, 12,125. E a utilidade, o valor extremo da utilidade, será dado por 399,03. A variação, então, da utilidade será 399,03 menos o valor inicial, 364,5, que será igual a 34,53. Isso para 10 unidades. Nós podemos aproximar a variação de U, então por isso está indicando variação igual ao valor de lambda no ponto crítico vezes a variação de C. O valor de lambda é 3,375 vezes a variação em C, que foi 10, tenho então, por lambda,
uma aproximação de 33,75. E este é, de fato, o valor real. Então, esse aqui é o calculado real. Veja que aqui há uma diferença maior de aproximação, em comparação para uma variação de C de apenas uma unidade, que nós tínhamos 3,338, o real em detrimento de um aproximado de 3,375, que seria a variação em U para uma variação na renda de apenas uma unidade, na variação em C. Nesse caso, quando temos uma variação de C igual a 10, nós temos uma diferença maior, um erro maior de aproximação. Assim, o valor de lambda é útil para pequenas variações no valor de C, no valor da sua restrição de renda, no caso. E maiores variações implicarão num erro de aproximação maior. É interessante que o valor de lambda, então, permite-nos aproximar a variação no valor ótimo da função sem ter que calcular toda a função, quando nós tivermos uma variação no valor de C, nesse valor, que no caso foi 200. Ou seja, o valor de C é essa constante que vimos aqui, sendo igual a 200. Ficamos por aqui. No próximo vídeo, veremos como determinar se esse valor que nós encontramos para a utilidade, esse valor extremo, de 364,5 é de fato o máximo da função e não o mínimo, uma vez que essa condição que nós vimos, em que nós montamos a função do multiplicador de Lagrange, derivamos essa função em relação a todas as variáveis e resolvemos, é a mesma condição tanto para encontrar o mínimo quanto ao máximo. Então, precisamos de alguma condição que nos indique que, de fato, a função está no seu extremo e esse extremo é um máximo e não um extremo de mínimo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like e até a próxima.